Bom dia a todos. Vamos dar início à quarta conversa da Nature of Art. Eu sou o Tomás Delft, estou com o Tomás João e hoje temos o prazer de entrevistar Vera Cortês, da Galeria Vera Cortês e atual presidente da Associação das Galerias de Portugal. Temos o prazer também de estar aqui nesta exposição lindíssima de Susana Temlitz. Corrija-me se disse o nome bem. Está certo. E pronto, Vera, vamos se calhar começar aqui com uma pergunta sobre talvez o último desafio que teve. Portanto, sabendo que é a atual presidente da Associação das Galerias de Portugal, pode-nos falar sobre o quão difícil foi o desafio de baixar o IVA para 6%? Bem, o grande desafio é termos que entrar no mundo da política, pelo menos para mim. Isso foi difícil, mas quando... E tornou-se ainda mais difícil porque estávamos à espera que isso fosse acontecer. A anterior ministra tinha avisado em dia 4 de março em Madrid que o IVA ia baixar. Isto vem de uma diretiva europeia que começou em 22, portanto isto passou pela anterior direção e por 3 ministros da Cultura, mas essa diretiva proibia o uso de IVAs especiais, como o IVA da margem, que era o que nós tínhamos. Portanto, o nosso IVA, grosso modo, andava nos 14,5%. E sugeria a mesma diretiva que a arte passasse para 6%. Pronto. Escusado será dizer que éramos o único subsetor da cultura que não tinha IVA a 6%. Né? Os livros, a música, o teatro, todos eles tinham 6%. A então Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, disse que o IVA ia baixar e nós no dia 24 descobrimos que o IVA não tinha baixado, mas tinha subido para 23%. Ok, o IVA vê-se em pontos percentuais, mas são 37% de aumento. Sim, sim. Foi ao ponto de termos que ir para advogados de fiscal, etc., para perceber, porque não era claro o decreto, ao ponto que a autoridade tributária fez um esclarecimento. E aí mudou tudo, ou seja, quando eu sou eleita em fevereiro, tínhamos um programa de uma série de coisas que são necessárias para os setores e inclusive de dados e de tipo de apoios que podemos pedir e de enquanto um setor trabalharmos de uma maneira mais profissional, mas pronto, foram 9 meses só com o IVA, com o apoio de toda a gente, como é óbvio, mas o que fez com que fosse, de facto, diferente foi que quando eu fui eleita, eu pedi 2 consultores externos nesta direção, que é a Filomena Marques, que é diretora, no fundo é consultora de Estratégia e Finanças, e o André de Quiroga, que é Relações Institucionais e Comunicação. Ou seja, nós somos galeristas, nós não somos financeiros, nós não somos estrategas, e de política não percebemos assim tanto, e portanto era preciso alguém, e estas 2 pessoas foram fundamentais para ser possível. Foi um grande desafio, exigiu muito de todos e fazer coisas que nunca... Pronto, mas isto é bom porque está sempre a aprender e a sair um bocadinho da zona de conforto. Pronto, e depois deu muito trabalho, muitos reveses pelo caminho, etc., mas depois conseguimos, portanto valeu a pena, não é? Claro que sim. Parecíamos, eu senti-me, tipo, que é uma coisa que eu não entendo muito, não percebo, tipo, aquela coisa dos adeptos do futebol quando o partido ganha. Nós nesse dia todos a ver o ARTV parecíamos, foi de facto uma adrenalina, porque não era óbvio que fosse passar, não era óbvio. Sim, quando mete política é sempre mais complicado. Não, nós reunimos com todos os grupos parlamentares, demos centenas de páginas de informação, tudo. E pronto, mas tudo está bem quando acaba bem e, portanto, porque o setor sofreu muito. Nós, só para dar aqui um bocadinho de contexto, à parte de sermos o único setor da cultura que não tem subsídios, não é subvencionado pelo Estado, somos o único subsetor da cultura que não tinha o IVA a 6%, somos exportadores, damos conteúdos culturais
de graça, porque ninguém paga para ver uma exposição numa galeria, sem querer minimizar de maneira nenhuma o trabalho dos museus, mas nós programamos mais que os museus, porque os museus fazem exposições maiores, mas menos exposições. Temos todo este papel da educação do público, porque fazemos visita guiadas, conversas, os sites, tudo isso, e somos exportadores, não é? O que é que aconteceu? As primeiras economias da Europa a baixar imediatamente o IVA foi a Alemanha e a França, só para casas maiores. Neste momento, das importantes, a única que ainda não conseguiu baixar foi a Espanha, mas isto fez com que a primeira feira, que nesse caso até estávamos 12 galerias portuguesas, que foi a Feira de Bruxelas, que foi em abril, sentiu-se logo uma quebra brutal, porque, e depois o Arco de Lisboa também já não foi grande coisa, e a Frias a mesma coisa. O que é que acontece? Nós, galerias, temos os artistas que têm mais do que uma galeria, idealmente, e é um dos nossos papéis é internacionalizar os nossos artistas. E, portanto, têm galerias estrangeiras. Eu, de repente, estou numa feira e tenho ao meu lado uma galeria que também vende, também tem o meu artista, comigo custava 23, com eles 5 de IVA. A quem é que o colecionador vai comprar? Claro. Sim, não é competitivo. Portanto, não, e assim, era 1/4 do valor da obra, era imposto. E vem muito esta ideia de que a arte é um luxo. Não, a arte não é um luxo. A arte é necessária e é muito importante na vida. Não é obrigatório que as pessoas comprem, mas é assim, estão a pensar só nas galerias e os artistas e toda uma estrutura que existe à volta de uma galeria, desde, pronto. Isso vai tocar precisamente noutra pergunta que tenho aqui, que é precisamente, sabemos que cerca de 4% dos empregos em Portugal provêm da cultura e são cerca de 200 mil famílias que estamos a falar envolvidas nesta área. Sabemos que a cultura gera muito turismo também, vemos isso em casos como grandes cidades como Paris, Londres e por aí fora. Será que a próxima missão da Vera vai ser aumentar o orçamento de Estado, no investimento da cultura no orçamento de Estado? Assim, há diretivas europeias para isso, não é? Há a história do 1%. Portanto, eu acho que, quer dizer, pode-se pagar multas e afins, mas estamos na União Europeia por alguma razão. Eu, pessoalmente, e no setor que eu represento, eu acho que era muito importante aumentar o orçamento da cultura. Mas para mim é mais importante que nos deixem trabalhar. Ou seja, não nos tirem competitividade, não ponham entraves que não são necessários, que nos seja permitido, inclusive, concorrer a apoios que existem europeus e nacionais que nós não estamos. Ou seja, as galerias ficam ali, e isto desde sempre. Quando vamos falar com a cultura dizem que nós somos economia, quando falamos com a economia dizem que nós somos cultura. Portanto, nós estamos na terra de ninguém. E, portanto, era ótimo, e não só para o nosso setor, porque nós não somos subvencionados, mas para as outras áreas da cultura que de facto necessitam, mas pelo menos deixem-nos a nós, porque nós é que geramos o dinheiro para conseguir fazer as feiras, Sim. ter as galerias, ter cada vez mais assistentes. Espero ter mais liberdade para poder fazer mais coisas. Não sermos atrofiados com impostos desnecessários. Isto do IVA, a faturação das galerias, estou a falar das galerias associadas, foi 40%. De março até agora. Quer dizer, é um número grande. Pronto, e depois o que é que acontece? Houve já galerias que abriram sedes noutros sítios, e portanto o Estado fica a perder. Portanto, se nós faturamos menos, nós pagamos menos IRC, os artistas pagam menos IRS, perdemos na inovação, perdemos na cultura, perdemos muito emprego, são 4%, é bastante. E portanto a questão é deixar as coisas também funcionar e não atrofiar quem consegue fazer as coisas. Eu acho que isso é que é muito difícil, porque as regras são cada vez piores.
Se eu tenho uma central ligada aos bombeiros, temos um sistema de segurança de grau 3 que custa uma fortuna e tudo é gravado. A ASAI, é tudo burocracias, é a higiene e segurança no trabalho, é as formações, tudo bem, nós fazemos tudo direitinho. Mas, tipo, Sim, aumenta a estrutura, é um Aumenta a peso. estrutura. e cada vez os impostos aumentam mais, não é? Cada vez os impostos aumentam mais. Quer dizer, agora não, graças a si diminui um Mas, por bocadinho. exemplo, agora esta coisa do IRS jovem, eu tenho 2 colaboradores na galeria que têm menos de 35 anos, ouçam, não estão bem a ver o que é que elas ganharam mais. É impressionante. E eu pago o mesmo. É uma loucura. Foi um aumento muito alto, só por causa do IRS jovem. E, portanto, não queremos que as nossas empresas, mas era o que eu dizia a determinada altura aos grupos parlamentares, porque é que as 2 maiores empresas de Portugal não têm sede em Portugal, Sim, é isso. não é? Porque não somos competitivos em termos de impostos. Porquê que houve esta movimentação toda de várias galerias, inclusive estrangeiras, de virem para Portugal? Porque era fiscalmente mais favorável, porque nós tínhamos um IVA da margem era inferior. Se calhar vão-se embora. E neste momento essas galerias estão cá e muitas delas é um segundo espaço. Neste momento estavam a faturar pelos países de origem. Que tinham, nós cá tínhamos 23 e eles tinham 5 e 7. Portanto, ou seja, é só não complicar e acreditar que todos seremos melhores, porque esta coisa de vai-se tudo embora não faz muito sentido, não é? Mas pronto, acho que estamos no bom caminho, pelo menos. É o IVA, ainda que eu não quero alargar muito, porque ainda estamos numa fase de estudo, mas que é muito importante, que é a lei do mecenato. E que em breve espero ter notícias. Bem, vamos pôr agora um bocadinho a política e a economia de lado. Vamos lhe perguntar coisas Para a parte boa. mais engraçada. Que é, nós lemos numa entrevista que a Vera gosta do egocentrismo nos artistas. E nós queríamos saber o porquê e o que é que para si faz um bom artista. Eu não disse que gostava, eu disse que entendo e que não me incomoda. Ok. E isso tem a ver, para mim, aquele artista que é mesmo artista e que não sabe mesmo fazer mais nada e que não consegue não criar, isso é uma coisa que lhe sai daqui, não é? Sai-lhes do estômago. Não é uma coisa exterior a eles, não é? E, portanto, é um bocadinho me, myself and I. E, portanto, têm que ser egocêntricos. No sentido não negativo, mas de quando porque a palavra egocêntrico tem um lado pejorativo. Não é esse. É a ideia de estarem centrados. É uma pessoa centrada nas suas próprias ideias. Pronto. E isso é muito importante. Acha que isso é fundamental para ser um bom artista? Eu cada vez menos, eu não... Há assim umas palavras, o fundamental, o nunca, acho que é um bocadinho difícil de usar, mas para mim dá-me uma segurança muito grande, porque se é uma coisa, se o artista tem o seu cunho natural, tem o seu mundo, estamos numa expressão de uma artista onde isso é muito visível, vão andando de consoante as modas e as coisas novas que aparecem, mas depois perdem uma linha, às vezes, que acontece muito no início de carreira, mas depois há um momento em que tem que se perceber do que é que esse artista tem que ser reconhecido, independentemente de outro sítio, e não precisa... As pessoas conseguem reconhecer imediatamente o artista ou o seu trabalho, ou fazer as ligações, porque houve um fio condutor a partir de um determinado momento, porque quando um artista começa também está a experimentar e isso faz parte. E também faz parte depois continuar a experimentar e às vezes também é difícil experimentar, esperar e muitas vezes deixar cair, mas aí não saiu do ateliê, porque um artista está sempre em constante desafio com o seu trabalho e com as técnicas
ao dispor e com os espaços e com os tipos de desafios que lhes são colocados. Portanto, nesse sentido, o egocêntrico é, no bom sentido da palavra, descentrados e, de facto, terem uma mensagem, porque é a maneira do artista se expressar, não é? E por isso é que eu digo que um artista é artista sem galeria, sem colecionador, sem instituições, sem museus, sem nada. É artista. É verdade. Pode até não produzir, mas é artista. Quando é artista, é artista. E É pronto, fiel a isso ele tem- próprio. Não consegue fugir disso. Não. Não conseguem não... Quando eu digo fazer, não quer dizer que estejam sempre com as mãos na massa, mas o pensar, o refletir, o estudar, o pesquisar, o ter um olhar muito atento. As coisas que lhe Quantas interessam. vezes, quer dizer, nós olhamos para uma coisa que achamos que não tem importância nenhuma e um artista pega num raminho, porque está sempre em processo de construção de alguma coisa, que muitas vezes pode demorar anos. Sim, sim, Os mas é uma atenção artistas especial. começam coisas, depois abandonam, depois não estão prontas, depois não sabem, e de repente há qualquer coisa que desenrola uma nova ideia de exposição ou o que seja, mas não conseguem, estão sempre nisso. E é muito engraçado, porque eu, como galerista, eu, todos os dias sou obrigada a olhar para as coisas com outros olhos, que não são pelo menos eu, como um dos mortais, não sou artista e, portanto, fico sempre muito surpreendida e tudo o que as obras nos interpelam, nos invocam. Quando nós olhamos para uma obra, pode variar, descobrimos coisas diferentes no dia porque temos um estado de espírito diferente, porque estamos mais relaxados, menos, estamos noutra situação. Pronto, e isso é um trabalho muito importante, não é? Que só os artistas é que sabem fazer. A Vera está aqui numa posição caricata, que é ter o contacto com os artistas e consegue ver valor nessas pesquisas e nesses trabalhos que ficou a meio que agora estava a referenciar, que às vezes, em termos comerciais, as pessoas procuram uma linha mais contínua e mais evidente do trabalho dos artistas. Sente isso ou não? O que estamos a falar do contínuo tem a ver com a ideia que eu estava a dizer do cunho autoral dos artistas, não é? E isso é importante, ainda mais vivemos no mundo que vivemos. Mas se olharmos para trás, para a história da arte, ninguém precisa de olhar para um quadro de um pintor famoso e de saber de quem é que é. Pronto, Sim, isso sim. chama-se essa linha contínua. Mas acho que consigo responder à pergunta por aqui, mas se não, dizem-me. Para mim, o mais importante de tudo é o processo. E daí eu falar muito com os artistas, ser muito próxima, ir muito para ateliês, porque uma coisa é o gosto, uma coisa é entender e acreditar no trabalho de alguém, outra coisa é o resultado final. Há umas obras que eu posso gostar mais ou menos, mas é o meu gosto pessoal. Não tem nada a ver com um critério de valoração, é uma questão de gosto. E no momento em que há um entendimento desse processo, é muito fácil conseguir defender e conseguir perceber, o que nem sempre é válido para o público ou para os colecionadores. Às vezes, dependendo, às vezes há colecionadores que uma pessoa defende um artista porque acha que faz sentido na coleção e não entra. E aconteceu recentemente isso, e de repente viu uma obra nova desse artista, disse: quem é este artista? Eu disse: então, é um artista que eu ando a falar há uns... E de repente, tudo, ou dizer assim: o trabalho desta artista está cada vez melhor. Pois, mas esta pintura é de 2016. Não é nova. Pronto, e aí, pronto, mas isto é muito desafiante, interessante e faz-nos pensar muito sobre o que é ser artista, não é? Isso vem agora tocar, se calhar, um bocadinho no processo da Vera, que é a próxima pergunta que eu tenho, que é
A Vera tem como missão ajudar a criar e solidificar carreiras. Como é que acontece esse processo mais interno da coisa, digamos assim? Como é que acontece? Ou seja, é um trabalho de conjunto, não é? Ou seja porque a galeria convida o artista vem ter com o galerista, é porque acredita que podemos fazer uma boa equipa, porque os artistas também ajudam muitas galerias, não só no próprio trabalho deles, mas inclusive muitas vezes como estratégias. Ou seja, e obrigam-nos às vezes a fazer coisas que nós não teríamos pensado em fazer ou correr determinados riscos, porque acredita-se tanto nessa vontade e nessa necessidade do artista que vai-se para a frente. Portanto, não sou eu que faço, ou seja, é o artista primeiro do que tudo, depois a galeria com a sua estrutura, porque eu também não faço tudo sozinha, não é? Portanto, somos 4 pessoas a full time, mais uma série de fornecedores externos que não têm um contrato de trabalho com a galeria, mas trabalham todos os meses, vários dias para a galeria. Pronto. E no fundo o que nós temos que fazer é acreditar, primeiro do que tudo, na minha opinião, expor, ter capacidade de ir ganhando cada vez mais capacidade de poder ter um espaço melhor, ter mais dinheiro para a produção, fazer mais feiras para internacionalizar o artista, conhecer cada vez mais gente e perceber aonde e que tipo de mercados ou de instituições é que nós devemos ou não propor o artista. E isto é, que eu digo, nós somos corredores de fundo, nós não somos sprinters, as coisas demoram. Da mesma maneira que construir um currículo demora tempo, não é? Mas aqui estamos a falar de 2 currículos em paralelo. O mais importante, claro, o artista, mas o da galeria também conta, porque uma galeria que está a começar não é conhecida, não tem ainda um historial que de repente um diretor de museu, vá ter. Claro. Ou seja, portanto, o tempo ajuda muito. Mas sim, o que nós queremos... Mas é um bem comum, no fundo, porque o que é bom para o artista é bom para a galeria, porque se o artista consegue ir mais além e ter exposições cada vez mais importantes, nós também ganhamos muito com isso. E os outros artistas, por acréscimo, porque a galeria ganha uma visibilidade e de alguma maneira uma importância diferente, vende-se mais, portanto os artistas vão começando a ganhar mais no seu trabalho e a galeria, ganhando mais também, consegue ter melhores espaços, fazer mais feiras, tudo isso. Portanto, eu não gosto nunca de pensar no papel do galerista como um indivíduo. Ou seja, eu acho que o papel é de resolver, ter um projeto e chamar pessoas. Ou seja, é um bocadinho mais maestro a pessoa que resolve do que a pessoa que... Quer dizer, não estou a dizer, nós fazemos muita coisa, mas muita. E eu gosto muito, eu adoro montagens, eu adoro produção. Pronto, temos muita coisa, também temos coisas muito chatas, como as contabilidades e as burocracias todas, mas é tornar possível que um grupo de pessoas se junte e que funcione como um grupo. Óbvio, as coisas são 22 anos, já há mudanças, sim, claro. No nosso caso, felizmente, para melhor, mas é uma coisa de acreditar em algo maior e juntar as pessoas para ser possível. Pessoas essas que são, principalmente os artistas, não, a galeria sem artista não é galeria, e depois todos os colegas, que estão incluídos, são todos artistas, mas depois todas as equipas, as pessoas com que nos vamos cruzando, os colecionadores, os críticos de arte, os museus, os diretores de museu, todas essas pessoas contribuem para isso. Portanto, é um trabalho muito de estar, de falar, seja, temos todos um interesse comum. Pronto. Temos muita informação e depois depende que visibilidade é que temos, que entusiasmo é que temos com as coisas, porque muitas vezes os artistas, como estão, na minha opinião, estão sempre à frente, às vezes
Acontece em exposições que as pessoas ainda não estavam preparadas, embora o cunho esteja lá, mas é muito diferente do que estavam habituados. Muito diferente visualmente, se quiserem, o processo é o mesmo. E aí às vezes há um bocadinho de endoscopia, mas é preciso acreditar. Nós normalmente está, quando não conhecemos... Às vezes são projetos a longo prazo, não é? Não é um tempo certo, mas vamos começar agora e a coisa depois a maior pega. parte dos meus artistas estão comigo desde que eu comecei. Pois. A maioria. Depois Isso é vão crescer entrando juntos, pessoas novas, isto, aquilo, aquilo outro. Depois há momentos de carreira, há alturas que as coisas não estão a funcionar tão bem, há outras galerias que convidam e às vezes não é compatível com esta ou com aquela, mas sempre para o melhor do artista, portanto nunca me zaguei com o artista. E alguns já trabalhei, deixei de trabalhar, mas continuo, ou eles trabalhar comigo, quer dizer, isto é uma coisa, não é unilateral. Sim. Bem, uma das pessoas que influenciou a sua carreira foi o Luís Serpa. O que é que acha que o Luís Serpa lhe diria hoje? Ih, não sei. Que eu fui uma boa aluna. Ou seja, o Luís Serpa foi a galeria com que eu trabalhei antes de fazer o meu próprio projeto, que começou por não ser uma galeria, mas era com artistas, fazíamos exposições, etc., mas não representávamos, não tínhamos um espaço físico de exposição. E antes disso eu trabalhei com o Luís Serpa e foi a trabalhar os 2 anos e qualquer coisa que eu trabalhei com o Luís Serpa, foi onde eu aprendi o que era uma galeria, como é que uma galeria funcionava, como é que eram as relações das galerias com os artistas, com as instituições. Fui pela primeira vez visitar e fazer feiras de arte. Portanto, o Luís é que me introduziu a tudo isso. E foi uma galeria muito importante. Mas depois a pessoa começa a achar que aquilo é o projeto dele e eu tinha outras coisas que eu achava que eram importantes fazer. Portanto, fiz-me a vida, mas onde eu aprendi o meio onde estou, quem me introduziu e que foi muito generoso, ensinou-me, pôs-me tudo à disposição, foi o Luís. Sim, é verdade. Ok. Não chorou, vamos para a próxima. Não era para chorar, foi bom. Eu sei. A próxima pergunta é sobre as feiras. Portanto, a Galeria da Vera está presente em 3, 4 feiras normalmente. 4, 5. 4, Sim. 5. A nossa pergunta é porquê essas feiras? Qual é o critério de escolha dessas feiras? Ok. O Arco de Madrid parece-me óbvio, não é? É o nosso primeiro mercado e temos muita coisa em comum e tradicionalmente, agora não, mas Portugal era o país com mais galerias no Arco de Madrid e com mais colecionadores. Agora isso mudou um bocadinho, mas Espanha faz todo sentido. E em Espanha eu também faço, às vezes anos seguidos, outras vezes não, uma feira que é a Loop, que é em Barcelona e que é uma feira só de vídeo. O Arte de Lisboa, porque é a feira de Lisboa, não faz sentido não fazer. A Drawing, que este ano não fizemos, a Drawing Room, que é em Lisboa também, que é uma feira pequena, uma feira boutique de desenho, também depende se há um projeto que faça sentido ou não. E depois, os mercados fora disso, para onde se vai, também têm a ver com os momentos do mundo e económicos. Ou seja, quando nós temos a crise de 2009, 10, eu comecei para a América Latina e durante 5 anos eu fiz todos esses 5 anos ou 6 São Paulo, fiz 2 anos Rio de Janeiro, fiz 1 ano Bogotá, fiz 3 ou 4 anos Buenos Aires. E como isto tudo é cíclico, chegou um momento que a América Latina estava aí para baixo, nós já estávamos a começar a recuperar um bocadinho, e aí eu troco a América Latina pelos Estados Unidos, Nova Iorque.
Não é preciso dizer porque é que eu não vou para Nova Iorque agora, não é? Pronto. Pronto. E depois, Londres, a Frieze, que é uma feira, é a segunda feira mais importante do mundo, a seguir à Basel. É uma feira que eu gosto muito, é um mercado muito interessante. Bem, agora temos outros desafios, porque entretanto houve o Brexit, mas até então era muito fácil. Mas também tem a ver que nós hoje queremos fazer feiras que não entramos. Porque nós somos sujeitos a um escrutínio, uma votação, e não quer dizer que sejamos melhores ou piores do que os outros. Quer dizer que aquele júri, houve muita gente que teve mais pontos do que nós e pode-se entrar ou não. E depois tem a ver também... depois também faço Bruxelas. Faço a Feira de Bruxelas, no fundo. É importante, estando na Europa, ter uma feira no norte da Europa. Mais no norte, que vai buscar todos esses... Pronto. E os colecionadores belgas são conhecidos, são os mais antigos da Europa. É um mercado diferente, é mais lento, são pessoas que estudam mais, são pessoas que querem saber muito, que é muito bom, não é? Não é? Tipo, os americanos, eu gosto, eu levo. Tipo, nem pergunta nada, não. Pronto. Por um lado, pode ser muito interessante, mas por outro, nós gostamos de falar e portanto, as feiras principais são os dois arcos, Lisboa e Madrid, Bruxelas e a Frieze. E depois há outras que ou se tem um projeto que faça sentido, às vezes achamos que faz e não se passa. E depois as feiras, como tudo na vida, há feiras que são mais fiéis às galerias. Quando entram, há aquelas que um ano entra-se, no outro não se entra. Mas isto é muito difícil porque nós conseguimos criar presença e mercado num mercado que não é o nosso. É preciso consistência, é preciso aparecer várias vezes. Portanto, depois essas feiras, para mim, são importantes por um lado, e depois é uma questão de fazer contas, ver se vale a pena esse risco ou não, porque as feiras são muito importantes, é uma montra, é uma maneira de captar novos clientes e tem aquela coisa, quando se sai de casa e estamos num sítio muito específico, estamos com os nossos colegas todos de todo o mundo, os que já conhecemos e aqueles que passamos a conhecer, vemos outras maneiras de fazer as coisas, visitamos outros museus e estamos de fora, e às vezes quando se está de fora é mais fácil olhar para dentro e pensar nas coisas, mas é um investimento louco. E portanto eu normalmente digo que uma feira, em termos físicos de trabalho e de intensidade, corresponde no mínimo a 2 exposições. A 2 exposições? Vem mais gente. Candidatar, escolher os artistas, muitas vezes fazer obras de novo, transportes, seguros, estadias, 10 dias fora, enviar todos os previews, fazer o follow-up a seguir, que ainda é pior, em termos de trabalho. É um volume de trabalho mesmo intenso, porque não vale a pena ir lá e depois não fazer este trabalho. Portanto, nós antes de irmos para uma feira, nós já estamos a mandar para todos os nossos colecionadores, e agora esta nova categoria dos Art Advisors, que são os que nos pedem, o que é que vamos levar. E isto implica fazer documentos digitais super completos e com muita informação. Mas para isso é preciso, não dá para ter uma obra que o artista de repente fez, não está fotografada, o transporte já se foi embora, pronto, tudo isso. As feiras dão, assim, eu gosto muito, mas acho que há um limite. Para mim, há muitas galerias e aconteceu muito, porque em alturas económicas difíceis nos países, às vezes é a maneira das galerias conseguirem sobreviver, mas eu gosto muito do meu mercado, portanto o meu mercado é muito estimado, precisamos de sair, mas com contrapeso e medida. De repente a galeria e os artistas não podem estar só a trabalhar para feiras, porque há todo um trabalho, eu não tenho tempo para ir para ateliês, para estar com os artistas, para estar na galeria e receber as pessoas,
tudo bem, temos uma equipa, mas é suposto estarmos cá. E de repente ficarmos sem orçamentos para produção de exposições porque a feira correu mal e às vezes os orçamentos podem sofrer com isso. No fundo, nós não estamos imunes a nada, não é? Mas temos a sorte de fazer o que gostamos com quem gostamos. E isso eu já acho que é um... Há pouca gente. O comum dos mortais não é isso que faz. Pois. E temos outra coisa que uma vez me disseram que eu acho muito gira, que é... Estava com uns amigos arquitetos e dizia, pois, mas tu não percebes, nenhum cliente vai ter contigo, que chatice tem que ir ter com a Vera. Ou tipo, com o advogado, vai para um advogado, que chatice, vou ter que ir ao advogado. Lá vou só tratar de chatices. Não, as pessoas vêm porque lhes apetece, porque querem ver. A exposição muda muito a conversa, o entusiasmo, as relações que se fazem. Portanto, é um luxo, não é? É um luxo. É dos poucos meios que as pessoas vêm ativamente fazer uma coisa que gostam, sair da sua rotina, olhar para coisas que não veem todos os dias. Conversar. Às vezes vem mais do que uma vez ver a mesma exposição, muitas vezes. Sim, para ver de formas diferentes. É. Ou porque a determinada altura saiu um artigo, ou porque ficou a pensar numa obra e depois voltam. Pronto, e é uma... E mesmo, no fundo, os nossos colecionadores, tanto nacionais como internacionais, não são todos, como é óbvio, mas é uma questão de confiança também, não é? E de empatia. Ou seja, o colecionador tem empatia pelo programa da galeria e pronto, e no fim, depois gosta de mim ou da minha equipa, porque pronto, porque estas coisas as pessoas às vezes não se dão bem. Mas criam-se relações de amizade. E isso é muito bonito, gratificante. Verdade. Bem, vamos aqui a outra, que é como é que a arquitetura e a moda influencia a sua galeria? A moda, eu nunca tive em arquitetura. Não, mas nós por acaso pegámos no facto da arquitetura porque a Vera está sempre a referenciar o seu círculo próximo e identifica muitas vezes que eles são É o arquitetos. espaço. É o espaço. Não é? Os arquitetos constroem o espaço. E o espaço condiciona a nossa ação dentro do espaço. Quando se constroem edifícios, a maneira que as casas são desenhadas, os museus, tudo, influencia a nossa maneira de estar e o que lá vai acontecer dentro. Portanto, no fundo é o espaço onde nós nos movemos. Por exemplo, numa galeria, para mim, deve ser o espaço mais neutro de todos. Tem que ser funcional, tem que ser flexível, mas tem que ser neutro, porque não é a arquitetura que... Pode ser protagonista. Exatamente. E temos vários casos em que às vezes isso acontece em museus e afins e eu fico muito irritada com isso. Não estou a dizer que os arquitetos podem não ser, são artistas, mas não são artistas iguais aos artistas visuais. Têm função. Sim, O parece que fazem que é tem uma batalha função. entregues ali. Não, é assim, dá-se fazer um museu e depois o museu não dá para fazer isto, não dá para fazer aquilo. São espaços muito difíceis, não são minimamente flexíveis. Esta galeria fura-se o chão, faz-se o que for e depois remenda-se. Se tivesse o chão todo em mármore, não sei o quê, não se podia. As paredes são pelador duplo. Não sei fácil pendurar, não sei o quê. Para ser preciso partir, parte-se, depois refaz-se a iluminação para ser o mais fácil possível. Ou seja, a arquitetura tem a ver com o espaço. A moda foram quase 10 anos da minha vida profissional, onde eu aprendi gestão, se quiserem. Foi aí que eu aprendi o que é uma empresa, como é que se gera, gerir equipas, isto, aquilo, aquilo outro. Mas é uma questão estética também, não é? Dá É para uma ver questão as estética. relações. Sim. Sendo outra vez uma arte diferente, mas tem a ver com a estética. Eu acho mais do que tudo.
E a arquitetura com o espaço, e o espaço de facto tem muito importante influência. Esta exposição podia ser a mesma exposição da Suzane, se o espaço não fosse esta exposição não era esta. Não é, vamos pegar nisto e pôr noutro sítio, não é possível. Sim. Era uma experiência completamente diferente. E por isso, daí, a arquitetura ser uma coisa tão importante. Pronto, e às vezes, mesmo que desafiante, também é bom. Pronto, uma pessoa pode dizer, o espaço é tão difícil. Pronto, o espaço é difícil, então bora lá. Depois há artistas que têm mais flexibilidade ou menos, ou aceitam melhor esses desafios que outros, mas viver num loft ou num apartamento com divisões pequeninas, com mais janelas, com menos, com rodapés sem rodapés, com cozinha aberta ou fechada, a vida nessa casa é diferente. E nós às vezes perdemos noção do quão o espaço influencia a nossa vivência. Influencia muito. Por acaso eu tenho aqui uma dúvida de uma coisa que estava a falar há bocado, que é, a feira é que vai a Barcelona, disse que era só de vídeo? É num hotel. Foi a primeira feira que eu fiz na vida. A primeira que fez na vida? Sim. Como Vera Cortês, ainda antes de 2006, convidaram-me, era por convite nessa altura. E é uma feira que é feita num hotel, portanto, nos quartos do hotel. Todas as galerias, os colecionadores também ficam nesse hotel. E é só vídeo. Os colecionadores também ficam no hotel a estudar? Sim, os que vêm de fora, não é? Ok. Os que são convidados pela feira também ficam. Depois também há os locais, não é? Aquilo passa-se em Barcelona. Sim. E como é que, em termos comerciais, como é que vende uma peça? Porque normalmente eu tenho ideia que quem compra mais peças de vídeo são as instituições. Não. Os privados compram mais. A sério? Privados, não sei se compram mais. Pronto, isto depois também depende dos anos em que estamos, não é? Na altura que era fotografia e vídeo, a pintura não aparecia tanto. Agora estamos no inverso, depois há a escultura, pronto, isto tem ciclos. Mas há colecionadores. Ainda hoje estava a mandar para um colecionador que 90% da coleção dele é só vídeo. A sério? Ok. Não é a coisa mais fácil, mas também é a feira mais fácil. É uma pen. Sim, em termos de custo é mais. Não há cá transportes, seguros, nada disso. Aliás, o fecheiro é enviado antes e chegamos e está tudo pronto. E são 3 dias no corredor, ou sentados em cima da cama a conversar e a ver vídeos com as pessoas. E o colecionador recebe uma pen. E depois põe um vídeo com que. Ou ele recebe a ideia do vídeo. Recebe um certificado, depende. Agora, como está tudo digital, por exemplo, eu tenho uns artistas que trabalham muito em vídeo, aliás, a carreira deles tornou-se importante por causa do vídeo, e que ainda tínhamos masters, tínhamos cassetes, mas eles depois tiveram que passar isso para digital, não é? Recebe uma pen, um certificado, etc. E há vídeos que podem ser mostrados só em projeção, há outros que são de monitor, há outros que podem ser em várias versões, mas há colecionadores que têm muito vídeo, que têm um grande plasma, um projetor em casa e fazem uma pen com vários e aquilo vai andando em loop. Isso toca aqui um bocado na parte da arte digital. O que é que a Vera acha sobre esse lado, tirando o vídeo e a fotografia, mas a arte digital em si? Estamos a falar de NFTs. NFTs, tudo um pouco dessa onda. Vou dizer assim, nem sequer tive vontade de estudar o assunto a sério. Portanto, eu acho que isso diz bastante o que é que eu acho sobre isso. Não é... Mas tudo o que está por trás disso eu não gosto. E, portanto, prefiro não entrar por aí. Não é uma questão de conservadorismo, mas quer dizer, de repente, virar uma mercadoria igual a uma Bitcoin ou existir simplesmente num telemóvel, também acho que já é um bocadinho mais. Mas se calhar vou ter que engolir isto daqui a uns anos. Mas... Lá está, perguntei isto por causa da questão do vídeo. Mas o vídeo é diferente.
O suporte de antes era uma cassete VHS, depois passou antes disso ainda era um Super 8, etc. Não é? Isso existe. Agora, quando e inclusive foi preciso digitalizar tudo isso em formatos, muitas vezes de alta definição. É um trabalho muito chato, mas o problema é que os suportes depois não existem. Ou seja, isto teve que acontecer porque onde é que estão as cassetes, os leitores de VHS, que depois... Como é que a tecnologia funciona? Os projetores, a vídeo, etc. Bem, uma máquina de Super 8, nós temos aqueles monitores Antarex antigos, mas é inviável, não é? Hoje em dia. Ou seja, é como a fotografia, por exemplo. O Daniel Blaufuchs, que tem a carreira que tem, e ainda hoje, mas foi um fotógrafo que não pôs vidro esmaldudo, depois ou as pessoas tratam mal, porque as coisas têm luz a mais, foram mal conservadas, aconteceu qualquer coisa. Refazer uma fotografia que tem 20 anos é um bico de obra, porque aquele papel já não existe. Pois. Basta o papel não existir. As máquinas de impressão são outras. Portanto, já aconteceu mais de uma semana de trabalho de Daniel num laboratório para conseguir ficar o mais próximo do que era naquela altura. Portanto, isto é uma questão de adaptação. Temos que nos adaptar, não há como, não é? Pronto, portanto, e eu acho que os NFTs não têm a ver com isso. Para mim não é se é digital, se é analógico, mas isso vê-se nas imagens, se for o caso, nos vídeos, nos slides. Pronto, os slides tinham aquele problema de serem únicos. Hoje em dia consegue-se digitalizar, porque convém haver uma cópia de exposição e uma cópia de arquivo, porque se um slide, uma peça de slides é mostrada num museu durante 1 mês e meio a rodar, Sim, estraga-se. Estraga-se. Pronto. E, portanto, uma coisa é ajustar-nos ao mundo em que vivemos. Outra coisa é, que faz sentido, aparecem outras coisas, mas aí eu acho que já é outro tema, não é um tema sobre se o artista faz ele ou manda fazer, se o artista... Também podemos ir a esse tema, que é interessante. O tema se é o artista ou não. Sim. Quando o artista cresce muito, acaba por não executar em si as obras. Acaba por ter pessoas a fazerem por ele. Eu acho que não tem a ver com o crescer muito. Eu acho que tem a ver com o tipo de obras que está a fazer e com as várias técnicas que existem para fazer. Há coisas que é impossível um artista fazer sozinho ou é preciso... os artistas fazem tudo sozinhos e não precisam, não têm assistentes, não nada. Mas há coisas, quer dizer, um artista que faz uma escultura quer passar a bronze. É preciso uma fundição. O artista até pode fazer o molde, ou pode não saber fazer o molde. Portanto, é preciso quem faça. Aprender para e isso fazer... não tira valor nenhum à obra. Se me perguntar... faz diferença um fotógrafo ser ele a clicar na máquina ou ser outra pessoa? Acho que faz. Mas temos artistas muito famosos, como Candidas Offers, etc., que não é ela que carrega o botão. Mas se for o fotógrafo a colocar a máquina, a preparar as luzes e Pronto, for outra pessoa a clicar... Mas é um momento, é um fragmento. É aquele segundo que ele decidiu clicar e é ali. E é verdade, há muitos artistas que não fotografam, mas que montam tudo para ser fotografado. Portanto, e eu também não acho que é por isso que a obra é pior. Mas dou valores a quando é o fotógrafo a carregar no botão. Pronto. Sim. Já às vezes, por exemplo, um artista que faz muito vídeo, o som é uma coisa muito importante e é preciso saber de sonoplastia e muitas vezes tem que se recorrer a outros artistas ou outra pessoa que ajude nessa técnica. Não somos bons em tudo ou muito bons em tudo. Não é preciso. A obra existe. Agora, pode ou não ser visível
se há muitas mãos ou não. Pronto, mas pronto, eu acho que o exemplo do bronze ou das molduras, há artistas que fazem as próprias molduras e que fazem patentes das molduras e há outros que vai para a moldureira, quer dizer, não tem problema nenhum. O que interessa é o que é a obra no final. E por isso, agora, não acho que seja por isso que é melhor ou pior. Depende se o controle é total ou não, e quando é a própria pessoa que decide tudo a todo momento, há mais, não é? Mas depois, às vezes, os erros ou os acidentes, às vezes têm desfechos maravilhosos. Sim, sim. Isso é verdade. Têm desfechos maravilhosos. Agora tocou aqui num assunto que eu acho que tem tudo a ver com uma coisa que eu já lhe queria perguntar há algum tempo. O Vilso foi um dos primeiros artistas que teve e começou a trabalhar com ele quando ele ainda era muito jovem, quando a carreira dele ainda não é o que é hoje. O que é que vocês fizeram, ou o que é que viu acontecer que deu origem à carreira grande que ele tem hoje em dia e à fama que ele conquistou? Eu acho que a carreira que o Alexandre tem a ver com o talento do Alexandre. De facto, ele era muito jovem, tinha 17 anos, ainda estava no liceu e, portanto, e vinha da street art, portanto, não era o seu, ele não tinha um currículo fora da rua ou dos comboios e que tinha vários amigos, é uma forma de arte como outra qualquer. Eu entrevistei-o e percebi que ele de facto tinha um talento muito forte e pronto, e no fundo ele era de facto muito novo, portanto escolhemos as universidades, isto, aquilo, aquilo outro. Mas, mais uma vez, ele tem aquele lado de cunho autoral e de uma mensagem muito clara. E eu acho que ele chegou onde chegou. Pronto, ele dirá porque teve o apoio de uma galeria, porque hoje em dia acontece mais, mas naquela altura não. Mas, acima de tudo, pelo trabalho e pela determinação e pelo talento dele. Não é óbvio. Uma coisa é estar sozinho e não ter acesso a determinadas coisas ou a expor. Os primeiros anos, o que eu tive a fazer foi criar currículo ao Alexandre, porque foi muito difícil ao princípio conseguir que os colecionadores de arte contemporânea comprassem um artista como o Alexandre. Pronto, mais uma vez, trabalho de equipa. Mas eu podia estar a fazer camalhotas, mas se ele não tivesse talento, não trabalhasse e não tivesse a vontade, eu não tinha conseguido fazer nada. É o que eu digo. Dê-me os ovos e eu faço a omelete, mas dê-me os ovos. Eu sem ovos não faço omelete. Faz sentido. Interessante, identificou o talento bruto logo no início. Sim. E não se aprende na escola. Sim, é uma coisa Não é? que ou se tem ou não se tem. Mas era muito visível, mas era um miúdo com 17 anos que mandou um portfólio para uma galeria. Tinha as coisas que ele tinha assim umas coisas a meias com outros artistas, mas ele sabia muito bem o que é que ele queria. E identificámos a entropia que íamos ter no início. Mas fez. Mas porque ele queria, mesmo. E tinha o talento. Para terminar, vamos fazer a pergunta de qual foi o maior obstáculo que enfrentou na sua carreira? Ui. E como é que o E superou? como é que o superou, exatamente? Sim. Então, sim. A pior altura e a mais difícil foi a crise de 2009. Nós mudámos-nos para a Avenida 24 de Julho, onde, em setembro de 2005, em janeiro de 2006, eu passei a representar artistas, fazer feiras, etc. Portanto, tornei-me numa galeria. Mas os eventos não estávamos todos a começar. Tinha começado o projeto em dezembro de 2003, portanto, eram 2 anos de... E
No fundo, a estratégia era trabalhar com artistas, fazer as exposições e todos, no fundo, a aprender e todos a darmos os inputs para crescermos. Mas a crise teve um impacto, sim, mas não havia uma estratégia clara. Eu não tinha uma estratégia clara. Eu ia fazendo o que os artistas queriam, me desafiavam, etc., mas sem uma estratégia. Ou seja, aconteceu-me tipo, ter 4 exposições de fotografia seguidas. Uma loucura. As exposições de fotografia são exposições muito caras de produzir, inclusive. E também não há assim tantos colecionadores. Tudo bem, não era uma altura que a fotografia... Mas porque os artistas diziam, Vera, eu preferia dar outra data. E eu dizia, então, mas fala com o artista que tem a data que tu queres e se ele trocar contigo não há problema nenhum. Agora não é assim, não, isto tem uma lógica. E de facto não havia, e isto é completamente claro, óbvio que a crise não ajudou e a crise foi muito difícil e eu tive que tomar a decisão de parar. Eu tive a Galeria by Appointment durante 3 meses. Eu não conseguia estar a fazer, nós nessa altura fazíamos 12 exposições por ano, tínhamos 6 salas de exposições e, portanto, aquilo estava sempre a rodar, e perceber o que é que podia melhorar, como é que eu conseguia que a galeria existisse e fosse viável, mas eu não conseguia estar a fazer e a pensar ao mesmo tempo. E, portanto, eu pus a Galeria by Appointment, fui pela primeira vez na vida, que nunca tinha ido, ao Brasil ter com um galerista meu amigo. Disse, Vera, vem ter comigo ao Brasil, acho que fazer bem você sair daí um pouco. E tínhamos uma artista que partilhamos, isto é a Galeria Vermelho, ia fazer uma exposição. Ele disse, vem e fica lá o tempo que você quiser. De repente eu chego ao Brasil, que eram 21 pessoas a trabalhar na galeria, aquela cidade, tudo aquilo é gente, as árvores são gigantes, tudo é gigante, a agitação, tudo aquilo, tipo, pronto. E de repente olhar e ver outra forma de fazer e de... Portanto, esse foi o desafio maior e que eu tenho perfeita consciência de que só o ultrapassei porque nenhum artista, quando eu disse aos artistas que estávamos numa situação financeira muito difícil, que eu não sabia como é que ia dar a volta, mas que precisava de algum tempo para ver como é que eu... o que é que estava errado e o que é que se podia fazer para as coisas serem mais estáveis e não estarem tão dependentes, ou estarmos sempre no borderline, vende-se, não se vende, o dinheiro entra ou não entra. E nenhum artista saiu. Ficaram todos comigo. Todos confiaram nisso. Ninguém, eu disse, vocês vão todos livres, inclusive estrangeiros. Façam coisas, eu não sei, não consigo garantir nada neste momento. Ninguém saiu. E tinha amigos e pessoas que trabalham, que são gestores à cega, a dizer, Vera, fecha. E eu não quero fechar. Não quero fechar, mas se os artistas começassem a sair, se calhar eu tinha... Mas foi de facto o momento de viragem, não tem a ver com a maneira como eu trabalho com os artistas, mas tem a ver há uma estrutura que tem que suportar isto e essa estrutura tem que estar saudável e há coisas tão simples como não ter 4 exposições seguidas de fotografia ou não ter, ir havendo um ritmo diferente, porque depois os colecionadores, muitos deles é o mesmo que pode comprar vários artistas e não serem as coisas próximas, a cadência das feiras, a cadência das exposições, tudo isso, e nessa altura essa estratégia não existia e pronto. Mas, eu escrevi, há uma entrevista, fiz um livro dos 10 anos e as pessoas diziam, mas porquê que tu contaste isso? Eu disse, por teu caso, não tivesse morrido, não contava a história, não é? Mas de facto foi a altura... Aquela altura que a gente não sabe se vai conseguir ou não. E é a vontade e não se está sozinho. E depois foi o quê? Depois dessa viagem ao Brasil voltou? Mudou Depois voltei, fiquei sem assistentes, nada, completamente sozinha na galeria.
retomei a abertura da galeria às exposições, menos exposições, e pronto, essa coisa... E aos poucos foi voltando a... A estratégia funcionou. no fundo. Organizou a casa. Claro. Organizei a casa. Organizei a casa. Porque era muita coisa que se pode fazer na mesma, mas à medida que nós vamos sabendo mais sobre as coisas, por um lado pode-se tornar mais fácil, porque achamos que já sabemos, mas por outro, nós queremos melhorar, queremos fazer melhor. Somos mais exigentes, não é? E isso passa-se tanto com os artistas como com as galerias. E um artista, não, isto não tem a ver com o artista ser difícil ou não, mas um jovem artista dizia assim, olha, arranjei um sítio durante uma semana, daqui a 2 semanas, faz lá um projeto. Um artista que tem outra forma de pensar ou que tem uma carreira, se houver, agora em 15 dias não consigo fazer uma exposição, não faz sentido. Pronto. Há coisas que têm também a ver com o crescimento, com a experiência, com alguma inocência. Natural. Mas essa inocência às vezes também nos faz chegar onde chegamos, não é? Que é aquela coisa, ai não, já estive aí não vou. Não, porque a pessoa está inocente, portanto vai e depois logo vê. Para que lado é que vai ou não? Mas isso também revela que as coisas começam por amor e depois é que se vai moldando Eu quero acreditar que sim. Claro. Eu quero acreditar. Essa inocência é mesmo característica de alguém que ama aquilo que faz, porque senão... O que eu digo é, um advogado pode ter um amor à lei e à advocacia brutal, um médico, acho que o médico só é médico por amor, porque, coitadinhos, Hoje em dia, sim. Pronto. Hoje em dia, sim, como às vezes os professores, há uma série de profissões assim. Mas tem que haver vontade de fazer, não? Porque senão há outras profissões mais fáceis. Claro. É aquilo que eu digo. Toda a gente precisa de roupa, toda a gente precisa de comida, toda a gente... Pronto, a arte, as pessoas precisam ter arte na vida e ver arte, mas não precisam comprar arte. É verdade. Pronto. E, portanto, tem que se acreditar mesmo que se está a fazer alguma coisa que faça sentido, não é? Eu acho que a Vera faz. Obrigada. Acho que faz. Quero acreditar que sim. Mas faço o que gosto, com as pessoas que gosto, e não é como eu quero, porque... É como eu quero, porque eu posso sempre dizer coisas, mas chegamos sempre a uma maneira de fazer e de ser como toda a gente quer e ser melhor. E já lá vão 22 anos. E já lá vão 22 anos. Muito bem. Olha, Vera, não temos mais perguntas. Foi um prazer Igualmente, muito obrigada pelo convite. e agradecemos imenso a oportunidade por nos receber e espero que não só nós os dois, mas que também as pessoas que estejam a ver isto tenham sentido o amor que houve nesta partilha. Obrigada pelo convite. Foi Obrigado, prazer. É um bocado sentimental. Acho que foi tudo um bocado sentimental.